Graça e paz, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Sem Engano. Aqui nós não tratamos a palavra de Deus a partir de emoções, opiniões populares ou narrativas modernas, mas a partir do próprio texto bíblico, com contexto, reverência e compromisso com a verdade. E no vídeo de hoje, vamos tratar de um tema que toca diretamente a nossa prática cristã. Quando a oração deixa de ser dependência de Deus e passa a ser instrumento de exaltação humana. Será que, ao dizermos, levantamos a igreja em oração e conquistamos a vitória, estamos realmente glorificando a Deus? Ou, ainda que sem perceber, colocando o homem no centro? Vamos examinar o que Jesus ensinou sobre oração em secreto, sobre caridade sem holofotes e sobre a vontade soberana do Pai. Também veremos por que a própria Escritura afirma que nem sabemos orar como convém, e que é o Espírito Santo quem intercede por nós segundo a vontade de Deus. Aqui, não buscamos palco. Buscamos fidelidade ao texto, porque a glória é do céu, não da terra. É de Deus, não dos homens. Vamos à Escritura. Vivemos dias em que frases como "levantamos a igreja em oração e obtivemos a vitória" se tornaram comuns. À primeira vista, parecem declarações espirituais, mas, muitas vezes, escondem algo sutil e perigoso: a transferência silenciosa da glória de Deus para o esforço humano. Sem perceber, alguns acabam se colocando como protagonistas da intervenção divina, uma espécie de heróis gospel, enquanto o Senhor se torna coadjuvante da própria obra. No entanto, o padrão estabelecido por Jesus Cristo é outro. No Sermão do Monte, ele advertiu claramente: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Mateus 6, versículo 1. Sobre a oração, foi ainda mais direto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Cristo não apenas ensinou isso, ele viveu isso. Repetidas vezes os evangelhos registram que Jesus se retirava para lugares solitários a fim de orar. Marcos 1, versículo 35, e Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16. O Filho de Deus, tendo toda a autoridade, não buscava plateia para sua comunhão com o Pai. O mesmo princípio vale para a caridade. Jesus ensinou: quando deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6, versículo 3. A lógica do reino é inversa à lógica do palco. No reino, o que é feito para ser visto já recebeu sua recompensa, e ela é terrena. Deus não divide sua glória. A minha glória, pois, não a darei a outrem. Isaías 42, versículo 8. O problema não está na oração coletiva, nem no testemunho público. A própria igreja primitiva orava reunida. Atos 4, versículos do 24 ao 31. O problema surge quando a narrativa coloca o homem no centro e Deus na periferia. Quando se diz, nós levantamos, nós fizemos, nós conquistamos, esquece-se que toda boa dádiva vem do alto. Tiago 1, versículo 17. E que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, versículo 1. Mais profundo ainda é reconhecer que nem mesmo nossas petições são puras em si mesmas. A Escritura declara que não sabemos orar como convém. Romanos 8, versículo 26. Nossas orações são limitadas, misturadas com interesses, medos e percepções incompletas. É o próprio Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Até a nossa oração depende da graça. Até nossa intercessão precisa ser intercedida. Isso desmonta qualquer tentativa de heroísmo espiritual. Não somos nós que movemos o céu. É o céu que, por misericórdia, se inclina à terra. Não é a intensidade da nossa voz que produz vitória. É a soberania de Deus que executa sua vontade eterna, como ensinou o próprio Cristo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 10. A oração bíblica não é instrumento de controle divino, é expressão de rendição. Quando Deus responde, a glória é dele. Quando Deus não responde como esperamos,
A sabedoria continua sendo dele. Jó reconheceu: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Esse é o coração que compreende quem é o verdadeiro protagonista da história. A vontade que deve prevalecer é sempre a de Deus, não a dos homens. A igreja não é chamada a produzir espetáculos espirituais, mas a viver em dependência reverente. O reino não avança por autopromoção religiosa, mas por graça soberana. No fim, toda vitória autêntica aponta para o alto. Toda resposta verdadeira conduz à adoração. E toda oração genuína termina no mesmo lugar, na glória exclusiva de Deus. Porque, se algo foi feito, foi Ele quem fez. Se algo foi vencido, foi Ele quem venceu. E se algo permanece, permanece para que seu nome, e não o nosso, seja exaltado. No fim, a questão não é se devemos orar, nem se devemos nos unir como igreja. A questão é quem recebe a glória quando a resposta vem. A oração verdadeira não nos transforma em protagonistas da vitória. Ela nos coloca de joelhos diante do único que é soberano. Se não sabemos orar como convém, e se é o Espírito quem intercede por nós, e se a vontade que prevalece é sempre a de Deus, então toda conquista pertence a Ele. A glória não é da terra, é do céu, não é dos homens, é de Deus. Que o Senhor nos livre da necessidade de sermos vistos e nos ensine a buscá-lo em secreto, com humildade, dependência e temor. Porque no reino de Deus, o que realmente importa não é quem aparece, é quem é exaltado. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Se esse conteúdo edificou sua fé e te ajudou a pensar biblicamente, inscreva-se no canal Bíblia Sem Engano. Deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo e participe nos comentários. Aqui seguimos firmes no compromisso de expor a palavra com fidelidade, sem distorções e sem engano. Até o próximo vídeo. Que Deus nos conceda entendimento por meio da sua palavra.